Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1 e versos de número 4. Apenas 2 textos para a nossa leitura e meditação nessa noite de domingo. Ezequiel, profeta Ezequiel, versos 1 e versos 4. Preste bem atenção. O versos 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O versos 4, disse-me Ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quantas pessoas que individualmente estão envolvidos numa crise pessoal, crise sentimental, uma crise de abandono, crise de rejeição, crise financeira, crise em muitas áreas das suas vidas. E todos nós, como pastores, lidamos com pessoas, com gente. Diariamente, a gente observa casais que já não se entendem mais. Quantos pais que aqui estão nesta noite, que já estão entrando ou já entraram há muito tempo num grau de desespero muito forte, porque não consegue mais controlar a vida dos filhos. Filhos que deveriam ser bênção para os seus pais, pararam de ser bênção. Filhos que deveriam dar alegria para os pais, só estão dando tristeza para os pais. Filhos que deveriam fugir deste caos, deste mundo, mas a gente vê filhos e filhas alienadas à prostituição. Hoje, no primeiro culto, uma senhora me procurou, aqui nesse lugar onde está a Sônia. Garoto com 13 anos de idade, já estava amarrado pela bebida alcoólica, pelo álcool. 13 aninhos. Pais que já perderam o controle. Agora, se eu compartilhar com vocês algo que de uma maneira ou de outra preocupa a visão familiar, preocupa grandemente a estrutura da família. E se nós não tomarmos posição, se nós não tomarmos atitude, o que vai ser da família daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos? Por isto que eu estou apenas iniciando esta palavra nesta noite, justificando este tema, profetizando vidas. Profetizar vida, profetizar mudança, profetizar saúde, profetizar liberdade, profetizar uma vida abundante, profetizar que a família continuará sendo família, que casamento continuará sendo casamento, que igreja continuará sendo igreja, e que o nosso Deus vai continuar sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta é a nossa oração, esta deve ser a nossa palavra, esta deve ser a nossa meta e a nossa visão. Sabe por quê? Pastor Júlio, porque nós somos o sal da terra. Pastor Bira, nós somos a luz do mundo. A igreja, Pastor Vili, precisa reaprender a orar,
A igreja de Cristo precisa reaprender a jejuar. A nossa mocidade e juventude precisa ter compromisso sério com o Senhor nosso Deus. Nós, pastores, temos que abrir a nossa visão, alargar as cordas da nossa tenda e olharmos que neste mundo oprimido, neste mundo cansado, neste mundo abatido, neste mundo que está sendo bombardeado 24 horas por Satanás, porque ele está presente no planeta para roubar, para matar e para destruir. E neste culto de ceia, nesta noite, através do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e versículo 4, ele quer aqui levantar profetas da última hora, homens e mulheres, moços e moças, que sejam cheios do Espírito Santo e que possam profetizar bênçãos abundantes, vitória, graça, prosperidade, vida para todas as famílias da terceira igreja. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Glorifique a Deus com a tua palma. Seja você um profeta. Sejamos profetas. O que você faria se estivesse em um vale de ossos secos? Um grande cemitério, somente um grande vale de ossos secos, ossos humanos. Qual que seria a sua reação, pastor Mauro? Qual que seria a reação da pastora Adriana, pastor Anderson? Qual que seria a nossa reação se Deus permitisse que nós nos encontrássemos num grande vale de ossos secos? Não é uma sensação ruim? Alguns iriam tremer de medo, outros ficariam arrepiados do alto da cabeça à planta dos seus pés, porque é meio tétrico, coloca medo, traz desespero. Um grande vale de ossos secos, espiritualmente falando. Existe um pequeno vale de ossos secos, que pode ser qualquer família aqui presente nesta noite. Existem empresas pequenas, médias, grandes, que espiritualmente falando pode ser um vale de ossos secos. E se eu for um pouco mais ousado, um pouco mais determinado, um pouco mais corajoso, eu diria, pastor Júlio, será que o reino de Deus também não está inserido nesse contexto? Um grande vale de ossos secos, onde o cristão perdeu o temor, onde o cristão perdeu o desejo de ler a Bíblia, onde o cristão parou de ter compromisso com Deus. Ontem, alguns de nós estávamos lá, nós vimos um garoto pregar, e o menino pregou com muita propriedade, com muito poder, com muita graça, dizendo assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Mas milhares e milhares de cristãos saem do mundo, mas agem da mesma forma como se estivessem lá. Quantos cristãos que deveriam honrar, exaltar e glorificar, serem uma carta aberta, lida e conhecida por todos, mas são cristãos que estão a ponto de serem jogados fora do reino. Não é nem frio e nem quente. São cristãos que vivem um pé cá e outro pé no outro lado. Servem um Deus aqui, servem outro Deus do mundo. Falta de compromisso. E esta falta de compromisso é que eu quero nesta noite, com o meu coração,
com a minha alma e com todo o meu espírito fazer um apelo aqui, que esta partícula do rebanho da terceira igreja possa entender que a igreja tem que ser compromissada com o Senhor Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Ele está adornando esta noiva, Ele está, trabalhando nesta noiva, Ele está agindo nesta noiva. Nós somos a noiva, Ele é o noivo, e a qualquer momento, como aconteceu lá com as 10 virgens, alguém vai dizer: é meia-noite, eis aí o noivo sair ao seu encontro. Mas 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. E a Bíblia também vai além, dizendo e falando sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, que num abrir e piscar de olhos, esses céus se abrirão e milhares de trombetas soarão nos ares, e vai aparecer nas nuvens o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro, o último, o Alfa e o Ômega, para levar a sua igreja daqui, para que estejamos para sempre com Ele lá em cima. Quem recebe essa palavra, diga amém. Jesus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. É responsabilidade, responsabilidade, compromisso com Deus. O que nós não podemos permitir é que o mesmo espírito de mentira que opera no mundo, Arthur, venha operar aqui dentro. Nós não podemos. Por isso que Deus pega o profeta Ezequiel e faz do profeta Ezequiel para profetizar vida. E de que maneira? O que significa profetizar? Significa predizer, antecipar o que vai ocorrer, o que vai acontecer lá na frente. O profeta faz isto. E foi isso que Ezequiel estava sendo usado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Profetizar para fortalecer o corpo de Cristo. Como nós estamos falando, profetizando em nome de Deus nessa noite, para fortalecer a família da terceira igreja, para fortalecer o teu casamento, para fortalecer o teu relacionamento matrimonial, conjugal, para fortalecer a vida dos teus filhos, para fortalecer a tua empresa, para fortalecer a obra das tuas mãos e para fortalecer o corpo de Cristo que nós temos aqui nessa noite. Que mais? Diz a palavra de Deus: profetizar, trazer coragem, trazer determinação, trazer ousadia. Quantos irmãos, quantas irmãs que quando se confrontam com uma situação adversa, com um perigo, ficam frágeis, ficam amedrontados, ficam sem saber o que fazer. Mas se você estiver no plano de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, se Deus estiver contigo realmente e você estiver com Deus realmente, olha, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que o nosso inimigo, Satanás, o maligno, ele está em nosso derredor, e esse derredor pode ser 10 metros, 15 metros longe da gente, mas a Bíblia também diz que ele está lá rugindo na forma de leão, procurando alguém para tragar. Mas em nosso redor, em nossa volta aqui, está acampado os anjos do Deus Todo-Poderoso, e eles nos livram, eles nos guardam, e eles nos protegem de todos os males. Quem recebe essa palavra, diga amém. Jesus, glorifique a Deus. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não entregue. Se o diabo está carregando teus filhos, resista. Se o diabo está matando teu casamento, resista. Se o diabo está matando o teu compromisso com Deus, resista, profetize que isto vai mudar na tua vida. Se você está na solidão, está na angústia, está na tristeza, resista ao diabo e o diabo fugirá de vós. E aqui, meus irmãos, diz a palavra de Deus, a grande experiência do profeta Ezequiel. Deus o levou em espírito para o meio de um vale de ossos secos. Deus pegou Ezequiel, arrebatou, não sei onde que Ezequiel estava, se na casa dele, em algum lugar. Deus simplesmente pega Ezequiel e transporta Ezequiel
para o vale de ossos secos. Mas qual que era a vontade do Pai? O querer de Deus. A Bíblia diz, olha aqui, o que Deus queria com o profeta, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de cada um de nós. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor Deus, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Pastor Garré, procure se enxergar você sendo arrebatado por Deus e sendo deixado num vale de ossos secos. Eu, você, cada um de nós aqui. Mas qual que era a vontade de Deus, o querer de Deus? Qual que era o objetivo de Deus naquilo tudo? E a palavra de Deus diz assim, olha aqui, ó. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus, e nem os seus caminhos, teus caminhos são os caminhos de Deus. Está tão claro isso na Bíblia Sagrada, que vamos ler o profeta Isaías 55, versículo 8. Alguém achou aqui, pastor Hélio Quirino? Fique em pé e leia para a gente aqui o que Deus está dizendo para o profeta Isaías. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, para o moço e para a moça, vocês que são solteiros, antes de escolher ou o Isaac ou a Rebeca, primeiro apresente no altar de Deus. Veja se é da vontade de Deus. Veja se está no coração de Deus. Veja se você está sendo aprovado por Deus. Porque senão você pode ser frustrado